Boa tarde, gestoras e gestoras. Seja bem-vindo. Estamos online depois de uns pequenos probleminhas técnicos. Boa tarde, Camila. Tudo bem? Boa tarde, Dave. Boa tarde, pessoal. E estamos aqui para mais um Colchões em Foco com a parte 2 do nosso assunto semana passada, que foi tratamento de reclamações. Pessoal, a nossa plataforma apresentou umas leves alterações aqui, uma instabilidade. Então, se o áudio não estiver legal, se tiver qualquer problema, manda aqui pra gente, deixa nos comentários para a gente poder tentar ajustar por aqui, tudo bem? Mas pelo que eu vi, tá tudo certo agora. E Camila, antes da gente entrar nesse tema, a gente vai, acho que eu vou pedir para você fazer um breve resumo do que a gente falou ali, né? Falar um pouquinho de novo da importância disso, mas fala um pouquinho do teu curso pra gente, que você tem um curso específico sobre isso, né? Eu acho que faz muito sentido trazer para o pessoal que estiver precisando de ajuda. Exato. A gente tem um treinamento de tratamento de reclamações e noções do Código de Defesa do Consumidor. E esse Show. treinamento é justamente para aprender a implementar uma sistemática de tratamento de reclamação, como também fazer a manutenção se a sua empresa já possui. Porque através deste treinamento, nós ministramos aulas curtas, objetivas, trazendo informações sobre toda a política de tratamento de reclamações que precisa e as noções mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, que é importantíssimo que a sua empresa, que a pessoa que lida com a reclamação no dia a dia também conheça. Então, é um treinamento super bacana. E tem o link aqui na descrição do vídeo, né, para que você possa acessar e já começar o seu treinamento hoje mesmo ainda. Show de bola. Quem já tem um processo pode melhorar por meio do tratamento, do curso, e quem não tem, crie o seu processo de tratamento agora. Você, se não tiver, você já está atrasado, meu querido ou minha querida. E Camila, antes da gente entrar, porque assim, na live passada, o que aconteceu? Esse é um assunto bastante extenso e a gente acabou falando bastante dele. Se você não tiver assistido também, inclusive, às vezes você caiu direto nessa aqui no link também tem o link da live para você assistir a live passada. E a gente acabou meio que falando um pouco mais de uma forma mais ampla, mais no geral, né, Camila? Hoje acho que a gente vai aprofundar e falar de colchão, que é o nosso assunto aqui, que é a coisa boa de se falar. E aí, para começar, acho que só para a gente não começar direto, eu acho que vale você fazer falar um pouquinho para a gente da importância do tratamento de reclamações, fazer um resumo de tudo que a gente já falou na live passada, mas agora voltado aí para os colchões, né? Exatamente. Então, vamos lá. A gente sabe que a reclamação de cliente, por si só, ela já deve ser tratada. Sempre que a gente Perfeito. recebe uma reclamação, a gente precisa trabalhar ela e resolver o mais rápido possível para o cliente. E não é à toa, até estava brincando aqui com o Dave nos bastidores, que hoje é o dia do consumidor. Né? Então, ao invés de simplesmente dar descontos para os consumidores, as empresas também têm a oportunidade de refletir no seu relacionamento com o consumidor para promover ações de melhoria, de melhor relacionamento com essas pessoas. E dentro disso tudo, a gente traz a importância de nós termos, de fato, um tratamento de reclamações ativo, onde o cliente pode entrar em contato com a empresa, tem a oportunidade de falar ali do seu problema e ter, né, a resolução também da sua reclamação. Então, a reclamação de cliente é super importante porque, através dela, a gente consegue entender como que está o comportamento do nosso produto junto do consumidor. Perfeito. E agora já vamos entrando um pouquinho mais aí, né? Porque a gente falou bastante reclamação na última live, mas eu queria saber, assim, aí até uma curiosidade minha também. Quais são os tipos de reclamação que o fabricante de colchão geralmente recebe? Porque São se a as gente mais for, no diversas. geral, tem muita coisa, né? Mas o cara do colchão, qual que é o... Tem, mas quando a gente analisa as reincidências, depois a gente vai falar sobre Show isso de bola. também, o que mais vem dentro dessas reclamações? Box conjugado, já teve situações que o box conjugado foi quebrado, chegou quebrado no cliente, ou que ele foi sem os pés, então chegou lá no consumidor, ele não consegue montar porque não foi o pezinho junto, o kitzinho dos pés. Entendi. Sujeira no tecido ou tecido rasgado. E Nossa, também a receber um espuma. colchão sujo deve ser bem doloroso. Eu Ainda mais ficaria bastante chateado, assim, como consumidor. Imagina rasgado, então, né? Às vezes Meu pode acontecer também. Deus.
Uhum. E o que mais acontece ainda, dentre todos esses, é a espuma que afundou na visão do consumidor. Então, eles entram em contato para tentar descobrir o que aconteceu. Essas são as reclamações que mais tem dentro desse processo de reclamações de cliente dentro dos fabricantes de colchão. Legal. Isso acho que colchonete é a mesma coisa, né? Não tem muita Sim, agora eu vou diferença. falar colchão para não precisar ficar o tempo todo dizendo Uhum. colchões e colchonetes de espuma ou colchões de mola. Né? Ainda daí aí tem que complementar, né? De espuma de poliuretano. Exato, a Ai, gente vai qual que é a falar palavra? Eu não consigo falar, é um trava-língua isso. flexível de poliuretano. Poliuretano, isso, consegui. Isso. Então, Desculpa, até para Camila. recapitular também, Dave, como essas duas portarias, né, tanto de colchões de colchonetes de espuma quanto de colchões de mola, ambas as portarias elas são regidas nessa parte de tratamento de reclamação pelo RGCP 200, que é um regulamento específico que trata todas as certificações de produto. Então, por isso que agora aqui o que a gente falar vai ser para as duas portarias. Ah, show de bola. Que seria a 35 e a 75, né? Só relembrando. Exatamente. Show de bola. E aí, continuando, a gente já falou aqui nas lives anteriores sobre a reclamação, sobre a importância, sobre ter isso. Mas agora, se a gente se aprofundar um pouquinho, o que quando a gente já tem um processo, ou quando está em processo montando ali, né? O que não pode faltar? Inclusive, daí para o pessoal lá que está assistindo, rever, né, os seus próprios processos e projetos para saber se já isso tem. E para quem está criando, olha, isso é muito importante, você não pode deixar de falar disso aqui. Em primeiro lugar, é vocês olharem e lerem esse RGCP 200, que ali traz todos os pontos obrigatórios que precisam ter dentro de uma sistemática de tratamento de reclamação. Mas para a gente pontuar aqui alguns itens, o que não pode faltar e que é fundamental que tenha, né? Em primeiro lugar, é uma política de tratamento de reclamações. Se você olhar na portaria, não vai trazer o nome política de tratamento, né? Mas a gente sabe que é um conjunto de regras ali, é um comprometimento da sua empresa com a reclamação. Então, a gente denomina política de tratamento de reclamação. Ela pode ser um documento específico, ou seja, só um documento de política de tratamento de reclamações, ou também você pode pegar esse conceito, essas informações e colocar ele dentro de algum procedimento que você trabalhe já no comercial, ou algum que esteja conectado com a comunicação com o cliente. Então, no momento que você tem essa sistemática definida e essa política definida, já é o pontapé inicial para você começar a sua tratativa. A partir dali, você vai estabelecer a sistemática de fato da reclamação, onde vai ter os registros dessa reclamação, você vai ter um formulário de registro, você precisa ter também o estágio atual dessa reclamação, ela foi aberta recentemente, ela está em andamento, ela foi finalizada. São detalhes que realmente são importantes para que você possa fazer o acompanhamento dessa reclamação depois. Né? Então, é importante dizer que no momento que eu tenho essa tratativa, eu posso ter ou o formulário que eu vou registrar, eu vou ter também talvez uma planilha para eu fazer o acompanhamento e ver o estágio atual. E essa planilha, ou uma outra forma até informatizada, né, que pode ter, que vai gerar para você um número de protocolo, para que você possa passar para o seu cliente e ele possa fazer consultas no momento posterior. Porque no momento que a gente registra a reclamação, a gente precisa passar para o cliente esse número do registro, né? Que esses dias atrás, eu estava em contato com o banco, a primeira coisa, quando você entra em contato, ele te manda o número do protocolo, que é justamente para poder fazer a consulta, né? Terminei aquela situação ali, mas em outro momento eu quero resgatar e ver como está. É só dizer o número do protocolo e, teoricamente, eles precisam localizar. Seria a rastreabilidade da reclamação? Para ficar fácil de localizar, né? Para o cliente poder dizer, olha, Camila, o meu número da reclamação foi a 13, então olha aí, vê em que situação ela se encontra. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Esse era o exemplo até que eu ia dar. Desse banco que eu estava entrando em contato, eles já me deram os 3 números de protocolo e toda vez que eu ligo e digo o número de protocolo, eu tenho que passar todas as informações de novo. Então, alguma coisa lá dentro está acontecendo que não está fazendo sentido, né? Eu ter um número de protocolo se ele não consegue consultar o meu problema. E é para isso que serve. É para isso que serve. A pessoa liga, o número de protocolo é tal, daí a pessoa do outro lado, né, da assistência técnica ali do comercial vai identificar
qual é a reclamação, já vai ver quem é o cliente, qual é o telefone daquele cliente, qual foi a reclamação, e já tem que ter uma noção em que estágio está aquela reclamação. Esse é o ponto primordial de um tratamento de reclamações, né? Legal. Continuando, só para falar um Tá. pouquinho mais dos pontos fundamentais, que ainda tem mais alguns que Eu ia são... até perguntar uma coisa, acho que talvez seja isso que você vai Ah, falar. pergunta. Você já falou isso na live anterior, mas aí em relação à análise crítica, precisa ter A portaria também fala dessa necessidade da gente fazer pelo menos uma vez por ano análise crítica de todas as reclamações recebidas. Aí a gente vai analisar todas, a gente vai tratando uma a uma, mas não é sempre que você consegue verificar se teve reincidência. Então, em determinados períodos do ano, ou pelo menos uma vez por ano, que você consiga parar e ver todo isso, reclamações da mesma situação. E aí você vai ver que, de fato, você já tratou elas individualmente, mas pelo fato de ter tido uma reincidência grande naquela questão específica, você vai fazer uma análise mais e melhorar na sua fabricação ou naquilo que for necessário para que isso não aconteça de novo. Porque senão vai sempre se repetir, né? Sim, e é na análise crítica, que inclusive você não precisa dar o nome de análise crítica, né? Você pode chamar de reunião da reclamação, sei lá, enfim, brincadeiras à parte. Que é bem isso que você falou, né? Às vezes, quando você faz a tratativa uma a uma, é um panorama geral, né? Você não consegue ver tudo de forma mais ampla, entre, olha, eu estou tendo muita reclamação a respeito de tal coisa. E, inclusive, relacionar que talvez reclamações de duas coisas que podem parecer totalmente diferentes, podem, por exemplo, ter um mesmo motivo, uma mesma causa, talvez em fornecedor, por exemplo, entende? Então, é muito importante. E Exatamente. Tem mais alguma coisa assim que é essencial? A gente pode talvez pular para o próximo ponto aí, querido. Tendo esses conceitos básicos e tendo uma sistemática estabelecida, você já consegue iniciar essas tratativas, né, para que você possa ter o acompanhamento e saber como que o seu é visto no mercado. Então, a partir desses pré-requisitos, você já consegue ter um bom norte de como conduzir. Show de bola, muito bom, muito bom. E o que acontece quando o fabricante deixa de tratar a reclamação ou deixa de registrar a reclamação? É uma pergunta meio óbvia. Acontece? Eu acho que acontece, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Concordo Quando a total com gente você. não registra a reclamação, a gente não consegue fazer o acompanhamento. Acabei de citar aqui da necessidade da gente acompanhar o mercado, como que o produto está se comportando junto dos consumidores. E se a gente não tem essas reclamações registradas, a gente não consegue fazer essa análise e tampouco dar o suporte para o consumidor. Porque imagina se cada vez que ele ligar, você vai ter que pedir para ele todas as informações novamente para poder resgatar o problema que ele teve. Então, no momento que a gente não registra, isso acaba sendo prejudicial para o seu relacionamento com o consumidor, né? Para o consumidor. Sim. E para você também, né? Porque você não vai ter essa descrição detalhada do que está acontecendo. E nós já falamos na live anterior, mas eu vou só dar uma pincelada novamente sobre... A gente fala muito na visão do consumidor, e eu, claro, acredito que seja super importante para que ele se sinta respaldado, né? E se sinta atendido, mas também ainda existem algumas pessoas que agem de má fé. Então, você também precisa se respaldar no momento que você pega suas reclamações, registra elas, pega todas as evidências que comprovam aquela reclamação, você também está se respaldando de que você vai conseguir tratar aquela reclamação, de que aquela reclamação é procedente ou ela não é procedente. E por que eu falo de... Infelizmente, às vezes tem pessoas de má fé, porque eu já vi situações, não no ramo colchoeiro, mas é possível, né? Nunca se sabe, de uma pessoa reclamar de uma determinada situação e depois, no mês seguinte, mais umas 5 pessoas reclamaram e a gente foi pesquisar e era da mesma região, do mesmo... O que aconteceu? Aquela primeira reclamou, falou que conseguiram solucionar, que deram outro produto e saiu todo mundo reclamando para ver se conseguiu. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas acontece. Inclusive, posso dar uma atualização do caso do fogão da minha mãe? Pode. Relembrando, a mãe, houve um acidente com o fogão de cozinha dela, aquele tampo que cobre o forninho caiu na mão dela, queimou e tal. Aí ela ligou
ligou para ela e ela ficou toda feliz no final das contas, porque iam trocar o fogão dela e tudo mais. Aí esses dias eu fui lá e aí no meio do caminho ela mudou de ideia. Ela falou que ela mudou de ideia. Falou, ai, filho, eu achei que fiquei com medo de acontecer de novo. E liguei lá e falei que eu queria o dinheiro. E eles deram? Sim, já estão. Eu não sei se já ressarciram ela ou já se estão por ressarcir, uma coisa assim. Eu sei que ela tá. Assim, ela tinha ficado toda feliz com a resolução, aí de repente voltei lá. Enfim, acho que cai nesse caso, né? No momento que essa empresa pega todas essas informações, ela vai começar a analisar de uma forma mais criteriosa o que ocasionou aquilo. Será que foi mau uso do consumidor, que às vezes pode acontecer, ou realmente era algum problema no equipamento, né, no eletrodoméstico? Mas é por esse caminho. Mas é legal isso, inclusive porque, assim, acho que a minha mãe não deve ser a única consumidora confusa da face da Terra. E se você não tem esses registros muito bem guardados, se você não consegue não só acessar, mas, por exemplo, qualquer pessoa que necessitar daquilo entender o que está acontecendo, vai se tornando cada vez mais difícil de você tratar isso, inclusive pelo ponto de vista do cliente, né? Porque aí ele não sabe o que está acontecendo, você também não, e fica uma doideira. E aí ele fala que você não trocou, e você já trocou, e você tem que reenviar o produto. Então faz muito show. Então tem que ter todo um jogo de cintura. Não dá para ser qualquer pessoa que vai tratar com a reclamação junto ao cliente. Porque o cliente vai ligar nervoso, ele vai ligar às vezes revoltado, indignado. E muitas vezes a reclamação vai ser improcedente, vai ser por mau uso do produto. Aí a pessoa da assistência técnica, né, ou a responsável em si, ela precisa ter, né, essa habilidade para conversar, explicar, mostrar por A mais B que realmente a reclamação era improcedente. Por isso, a necessidade de ter uma pessoa indicada formalmente que tenha essa autonomia para tratar as reclamações. Perfeito, perfeito. Mas é isso mesmo. E aí, continuando, e aí uma outra dúvida também, que inclusive também é uma dúvida minha, tem prazo para tratar, segundo os portarias e tudo mais? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, depois que a gente reclama, o consumidor reclama, a empresa tem 30 dias para resolver essa situação. Caso não seja resolvido, o consumidor ele tem algumas opções. Dentre elas, pedir o dinheiro de volta, né? Ele pode também pedir a substituição do produto ou o abatimento proporcional em relação ao preço, né? Que é quando eles fazem uma devolução da diferença entre o preço que foi pago pelo produto e o preço que o produto defeituoso teria. Então, é possível, e quando o cliente opta por uma dessas opções, não tem a assistência técnica, o fabricante não tem a opção de não querer fazer, ele precisa fazer dessa forma, né? Não então, é critério deles, né? Essa necessidade de poder tratar dentro dos 30 dias e acompanhar essas reclamações para que não passe do prazo, para que você possa ter isso bem solucionado. Muito bom. Interessante dele falando aqui sobre essa questão da gente ter as informações, né? Como eu falei na outra live, a gente tem que cuidar, porque no momento que a gente tem essas informações bem registradas, a gente tem esse respaldo e faz com que, no momento, se acontecer alguma situação que vá para o judiciário, que precisa comprovar, não é o consumidor que geralmente vai comprovar o que ele está querendo dizer. É o fabricante que tem que comprovar que o consumidor está errado. Sim. Sabe? Então, eles chamam de ônus da prova. O consumidor está fazendo essa reclamação, mas ele não precisa provar nada. Quem tem que provar é o fabricante. Então, eu sempre comento com os nossos clientes de que há necessidade de deixar o mais detalhado possível, busque o máximo de evidências, busque o máximo de informações para que você consiga ter esse controle do que a pessoa está reclamando, peça para mandar foto, vídeo, relatos, para que fique o mais detalhado possível. Se for necessário, encaminhe o representante até a casa do cliente para poder fazer uma avaliação também, para que você possa ter uma análise correta daquilo que é procedente ou não. E é interessante que, a partir dali, nesse caso, por exemplo, de espuma que afunda,
é comum os fabricantes perceberem que nem sempre o problema está na espuma, mas sim na venda do produto, porque tem todo um biotipo, o peso do consumidor que tem que ser levado em consideração na hora que você vende um colchão. Então, no momento que a gente tem isso, eles podem melhorar essa comunicação com os lojistas, com os representantes, e aí são estratégias internas para que o vendedor lá na ponta possa esclarecer todas as dúvidas e vender de fato um colchão que seja adequado para aquele cliente. Show de bola. Eu ia perguntar para você dessa questão legal, porque é óbvio, né, que a gente não quer pensar em prestar um bom serviço, entregar um bom produto, mas é fato também que quanto menos informação. E aí a gente volta um pouquinho naquilo que você falou no começo, né, do protocolo, que é só uma pequena coisinha que você tem que pensar, óbvio. Mas quanto mais bem registrado você tem, mais não sei se a palavra é essa, mas estofo ali você vai ter para poder falar, olha, não, eu tratei isso da melhor forma possível, dessa forma. Show de bola. Com certeza, porque imagina o cliente vai lá, reclama, daqui a pouco, por algum motivo, ele achou que não ficou satisfeito e vai para o judiciário. Aí você não tem evidência nenhuma da tratativa que você teve com ele. Né? Então, é importantíssimo, inclusive quando a reclamação for improcedente, porque eu já tive situações em que eu chego no fabricante, ele só registra aquilo que é procedente. Não, mas espera aí, se é improcedente, vamos avaliar também, porque isso pode servir de um índice. Se tem muitas reclamações que não são fundamentadas, será que eu preciso melhorar alguma coisa na minha comunicação para deixar mais clara essa informação para esse cliente? Perfeito. Então, tudo isso serve de índice, né, para que a gente possa avaliar melhor o nosso produto, a nossa comunicação com o cliente, nosso relacionamento com esse consumidor e melhorar, de fato, as nossas atividades. Show de bola. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais algum detalhe, alguma coisa que a gente deveria falar? Eu acho que encerramos a nossa pauta aqui, pelo menos, né, Camila? Sim, exatamente. Já passamos ali por todos os pontos principais do tratamento da reclamação. Show de bola. Deixo aqui o nosso apelo para que vocês, de fato, registrem. Vocês verão que eu repito isso com frequência, de que registrem, coloquem os detalhes, porque não é comum eles fazerem isso, né? Então, a gente bate nessa tecla, gente, fica mais fácil para todo mundo. Legal. E fala um pouquinho do seu curso para a gente finalizar e caminhando aí para o final. É o seguinte, gente, se você precisa melhorar seu tratamento de reclamação, está aqui a oportunidade. Fala aí, Camila. Com esse treinamento do tratamento de reclamações e noções do Código de Consumidor, você vai descobrir como implementar ou fazer a manutenção do processo de tratamento de reclamação dentro da sua empresa. Você também vai conhecer os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor e que você deve estar atento a esses principais itens para que você possa se relacionar melhor com o seu cliente. Você também pode assistir de onde estiver, de onde quiser, porque é um treinamento com videoaulas gravadas, é um treinamento curto e que isso vai fazer com que você tenha maior conhecimento sobre o tratamento de reclamações e melhor facilidade para aplicar essas tratativas no seu dia a dia. Então, vale super a pena conferir. Show de bola. Então, para de pensar que tratamento de reclamação é pepino, que não é, e a Camila vai te mostrar isso tintim por tintim no treinamento, beleza? Exato. Gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Aguardamos vocês na próxima terça, nesse mesmo horário, tá bom? 5h30 da tarde, para falar um pouquinho. A gente tem já assunto, mas eu não lembro, tá anotado. A gente já tinha, não tem uma sugestão de. Eu não lembro, você lembra? Vamos deixar de surpresa para a próxima semana. Boa, fechado. A gente vai avisando nos canais de comunicação. Mas já tem, eu sei porque está anotado em algum lugar. Então, se liga, segue a Camila para você ficar por dentro das novidades aí. Já deixa eu vou até botar o recadinho aqui, ó. Se inscreve, ativa o sininho do canal, para assim quando a gente entrar online você vai ver isso na hora para ficar mais atento aí na certificação do seu colchão, na fabricação do seu colchão e ter mais lucro e resultado, que é para isso que a gente está aqui.